Hebreus capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Vamos fazer a leitura então, todos acharam, amém? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Então nós estamos nessa série de mensagens, homens de que o mundo não foi digno, com base em Hebreus capítulo 11, nós começamos de trás para frente, história de homens de Deus, que marcaram a história da humanidade, a história do cristianismo, e que tem muito a nos ensinar, tem muito a nos mostrar, tem muito a nos dizer, aquilo que precisamos fazer, e precisamos copiar esses homens, para andar com Deus, para caminhar com Deus, para viver a nossa vida de fé, que a nossa vida, ela é baseada na fé, e esse capítulo 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé, mas nós poderíamos incluir outras pessoas aqui, que não estão aqui, mas que também são heróis da fé, que fizeram história, depois que a Bíblia foi fechada, homens que marcaram a história, homens que sofreram também o martírio, como Policarpo de Esmirna, que foi morto numa fogueira, Orígenes, Tertuliano, tantos outros que fizeram história, Charles Spurgeon, John Wesley, Jonathan Edwards, Billy Graham, um grande homem que faleceu há poucos anos, era um pregador dos Estados Unidos. Diz que depois de George Whitefield, que foi o maior pregador ao ar livre de todos, Billy Graham talvez seja o próximo, que encheu estádios por todo mundo, inclusive aqui no Brasil quando esteve, encheu o Maracanã. Homens de Deus que marcaram a história, que fizeram a história, e outros que são anônimos, que nós não conhecemos, mas que fazem a história pelo mundo todo. Pastores que doam a sua vida, evangelistas que doam a sua vida, que fazem por aí afora, a gente nem imagina, nem tem ideia do que estão fazendo, e estão lá, recebendo martírio, sendo presos, açoitados, passando necessidade. Eu ouvia essa semana um pastor que está na África, que é o responsável pela Missão Desafio. A oferta missionária que nós levantamos aqui vai para a Missão Desafio e vai para esse pastor que está lá na África, que ele começou o trabalho lá 14 anos atrás, e ele passou muita dificuldade, passou por muitos apertos, de não ter o que comer, de ter migalhas para dar para os filhos pequenos, e ele não ter às vezes um pão para dar. E ele foi orar a Deus e pedir a Deus: Senhor, eu quero as crianças aqui desse país,
quero as crianças daqui, Senhor, eu quero as crianças, eu quero ajudar, eu quero alimentar, assim como meus filhos hoje estão passando necessidade, eu quero alimentar as crianças que passam necessidade, me dá 3.000 crianças, Senhor. Ele disse que ouviu a voz de Deus dizer: tu só quer 3.000? Eu posso te dar quantas mais tu quiser. E 14 anos depois, ele está lá alimentando 3.400 crianças, num trabalho que às vezes a gente não fica sabendo, nunca ouve falar, mas são homens que marcaram e marcam a história, servindo a Deus. Homens que o mundo não foram dignos e ainda não é digno. E hoje eu quero dar sequência, e eu dei o título dessa mensagem: viver pela fé é agradar a Deus. Que nós vamos falar de 3 personagens aqui hoje: Caim, Abel e Enoque. 3 homens que estão aqui descritos na galeria. Primeiro a gente precisa ver algo importante, que no versículo 1 vai dizer, um versículo muito conhecido de todos nós: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Os olhos da fé enxergam aquilo que ainda não existe, porque a palavra está dizendo que ela é a certeza, ter certeza daquilo que não existe, ter certeza mesmo que não esteja vendo. Eu tenho certeza disso, como a nossa fé em Cristo. Cristo é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Amém? Nós temos certeza que Ele existe, nós temos certeza que Ele está vivo, nós temos certeza que Ele é o nosso Salvador. E essa fé nos alimenta, nos sustenta e nos dá força para todo o resto. Porque essa fé em Cristo que alimenta toda a outra fé que precisamos, toda e qualquer fé que precisamos. Se eu não tenho essa fé em Cristo, que é a certeza do que esperamos Ele, que é a prova do que não vemos, nós não vemos Ele. Se nós temos essa fé, toda a nossa vida de fé está bem, porque a partir dessa que vai surgir as outras e que vai nos dar força para as outras. Pessoas que o mundo não é digno vivem pela fé. Vivem pela fé. Perseguições acontecendo hoje no mundo. E aí você pensa, pessoas que estão sendo mortas, pessoas que estão sendo escorraçadas, expulsas do país, expulsas de casa, pessoas que estão sendo injustiçadas, injuriadas, pessoas que estão apanhando na prisão, sendo castigados, só porque confessam essa fé, só porque dizem que creem em Jesus, só por isso. E você pensa, mas só por isso? Sim. E as pessoas em alguns países de extremistas fazem a pergunta: você crê em Jesus? Sim. Ou você nega que você crê em Jesus ou você vai morrer. Ou você nega que você crê em Jesus ou vamos matar sua família. Como eu passei aqui vídeo semana passada do que aconteceu na época de Nero, acontece até hoje. E antes de Nero, aconteceu no ano 70, quando se destruiu o templo de Jerusalém, de perseguição. E na época das perseguições, tem um fato que Flávio Joséfo retrata, que é uma mãe, que o seu algoz pega a criança pelo pé, num penhasco, e diz: ou tu nega Jesus ou eu largo ela. Disse: não, mas eu não posso negar Jesus. E aí? Só por causa
de Jesus. Mas essa fé é o que vai fazer as pessoas não serem dignas, o mundo não ser digno dessas pessoas que têm a fé. Pessoas hoje estão sendo perseguidas, inclusive aqui no Brasil, só pela sua fé. Faz alguma coisa de errado? Não, o contrário, está fazendo certo e está sendo perseguido. Pela fé, esses homens creram que um dia Deus enviaria um Redentor. Todos os homens que estavam aqui descritos, estão aqui descritos: Abel, Enoque, Sete, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, todos eles criam, tinham a fé que um dia Deus ia enviar o Salvador. E a palavra diz que eles não viram a promessa de Deus se cumprir, que morreram antes, mas tinham fé que isso ia acontecer. Pela fé conseguimos visualizar coisas que não existem ainda. Mas você tem fé, você tem certeza que aquilo pode virar verdade, pode se materializar. Por que que cremos assim? Por que que temos isso? Porque Deus diz isso. Romanos 4,17 diz: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Então você pode ter essa certeza, você pode ter essa garantia, ter essa fé, que aquilo que você crê com todo o coração, por mais que não exista, a palavra diz que Deus traz a existência como se já existisse. Você olha para uma doença, para um problema, e diz: mas não tem saída, não tem solução, essa doença não tem cura. Mas Deus pode transformar o organismo como se essa doença nunca tivesse existido, porque Ele traz à existência coisas como se já existisse. Como foi a criação do mundo, como foi Adão. Que se pensa, né? Como que Adão era? A palavra diz que Deus fez um boneco e soprou nas narinas. E Adão, né, acordou. E como é que ele era? O que a gente crê é que Adão mais ou menos já nasceu com uma aparência, um corpo, mais ou menos pelos seus 30, 40 anos. Totalmente formado, pronto. Ele criou algo que não existia, como se já existisse. E aí nós vamos aprender que esses homens viveram dessa fé. Viveram assim, sem ver a coisa acontecer, mas creram, tiveram fé. E aí a palavra vai nos falar primeiro de Abel. Primeiro de Abel e de Caim. Versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Essa história está retratada em Gênesis, capítulo 4. Que eu peço para você ir comigo lá, em Gênesis capítulo 4, vai contar a história de Caim e Abel. Que vai dizer: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez Abel era irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta.
Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Primeiro, o que está retratado aqui é o primeiro culto a Deus. Quem vive pela fé oferece o culto verdadeiro a Deus. E cabe a gente voltar um pouquinho atrás na história da humanidade, nossa. Quando que aconteceu a secularização do domingo? Porque o domingo, desde o início do cristianismo, sempre foi o dia do Senhor. Por isso que é o nome domingo, né? Domingo, Dominus, Senhor. O dia do Senhor. Sempre foi o dia do Senhor. Sempre foi o dia de culto. Sempre foi o dia que não se fazia nada, que ninguém trabalhava. Só descansava e cultuava a Deus. O domingo era feito para o culto. Só que aconteceu na Inglaterra, no século 17, a Revolução Inglesa. E essa Revolução Inglesa que mudou, que trouxe a secularização do domingo. Deus havia dito que o homem deveria trabalhar 6 dias e folgar 1. E descansar 1. E descansar dos seus trabalhos. Descansar 1 dia na semana era um memorial à criação do mundo feito por Deus. Ou seja, era o dia que eu parava e lembrava: Deus fez o mundo e descansou. Era uma celebração desse dia, da criação de Deus. A primeira finalidade era o culto a Deus, pois o culto é o verdadeiro descanso, é o descanso da alma. A gente pode estar cansado, você sabe assim que cansaço físico, se você passar um dia de trabalho cansado, os homens, e alguém te convidar para jogar bola, tu pode estar moído, tu vai jogar. Não, dá para dar mais um gás, é uma atividade física. Se você estiver cansado mentalmente, você para um pouquinho, toma um café, dá uma parada, vai fazer uma atividade física, né? Vai tomar um banho, daqui a pouco tu já está de novo, já voltou. Mas o problema é o cansaço da alma, é quando a alma se afadiga. E o domingo foi feito para o descanso da alma. E o descanso da alma acontece no culto. Acontece que na Revolução Inglesa aconteceu um tratado anticristão contra o domingo. E aí se declarou então que a partir daquele momento o domingo não era mais para ir à igreja. O domingo era para passear com a família, era para fazer festa, era para praticar o esporte, era para fazer outras atividades. Aí começou a se colocar agendas no domingo que não existiam, competições. O futebol acontece no domingo, as eleições acontecem no domingo, mas nos Estados Unidos não. Os Estados Unidos ele tem uma origem protestante puritana, que foram os puritanos que deram esse princípio. Puritano foi um grupo de cristãos que surgiu na Inglaterra. E os Estados Unidos seguiu o princípio puritano. E as eleições é na terça-feira nos Estados Unidos, porque domingo é o dia do Senhor. Mas a secularização invadiu o mundo. E as pessoas hoje fazem tudo menos cultuar. Ou o culto é a última coisa. Para que as pessoas façam qualquer coisa. Mas na verdade a sua alma continua fadigada. Aí teve um dos puritanos, o Peter Barley, que disse: não pense que em um mero descanso do labor é tudo o que se requer do homem no dia do Senhor, mas o tempo que ele poupa dos trabalhos da sua vocação deve dedicar aos deveres espirituais. Era para isso que serve até hoje o domingo. A nossa agenda deve estar em volta do culto, né? Porque o culto
é o culto a Deus, aos nossos deveres espirituais. E Abel e Caim foram o primeiro culto realizado a Deus, aonde cada um trouxe uma oferta para Deus. Abel teve o cuidado de oferecer um culto agradável a Deus, um culto que Deus agradasse, que Deus gostasse, porque Deus despreza e não aceita o culto que é desprezado pelo homem, que é feito de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele não recebe qualquer coisa, ele quer o que ele pede. E aí Abel então traz e faz o primeiro sacrifício a Deus. Sacrifica uma das suas ovelhas e oferece a Deus. Enquanto Caim não teve dificuldade nenhuma. Ele era agricultor. Ele foi lá na sua hortinha, parafraseando, né? Arrancou lá um pouquinho de cenoura, de alface, né? De salsinha. Pegou algumas coisas e levou a Deus. Abel sacrifica um animal do seu rebanho. Sabe aquela história de dois amigos se encontram e querem botar um negócio e acham que o negócio bom para vender é bacon com ovo? Aí um diz: quero entrar nesse negócio, eu dou o ovo e tu dá o bacon. Que bom negócio, né? Bom negócio para quem está dando ovo, mas para quem está dando bacon vai ter que perder, né, a sua criação sempre. É mais ou menos assim Caim e Abel. Um deu ovo, outro deu bacon. Um deu qualquer coisa e o outro fez um sacrifício a Deus. Ofereceu a Deus o melhor que ele tinha. O sacrifício de Abel aponta para Cristo. Primeiro sacrifício, primeiro animal a ser morto. Porque a palavra diz que sem sangue não há perdão. Porque alguém tinha que morrer. E Abel é o primeiro a fazer isso. Essa passagem bíblica nos ensina, irmãos, que devemos nos preocupar com o tipo de culto que estamos oferecendo a Deus. Qual é a oferta que a gente traz para Deus? O que estamos oferecendo para Deus? Qual é o nosso culto? Qual é a nossa importância? Nós nos importamos com o culto, nos preocupamos com o culto? Ou o culto é, sobrou tempo, eu vou no culto. Deu um espaço, eu vou. Hoje eu não estou afim. Culto não é para quem está afim ou não está afim. O culto é para fazer sempre. É mandamento perpétuo. Fará isso perpetuamente. Descanse um dia e cultue a Deus. É perpétuo o mandamento. É para sempre. Então, mesmo que eu não estou com vontade, eu não estou afim, eu estou cansado, eu tenho que ir no culto, porque é o culto do meu Deus. Eu vou cultuar o meu Deus. Eu vou oferecer para Ele o melhor. Mesmo que eu estou moído, hoje o meu melhor é dizer para Ele: Deus, eu não aguento mais, mas eu estou aqui para cultuar-te. Eu estou me doando como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Romanos 12:1. Eu vou fazer sacrifício a Ti, é o que Abel faz. Mas uma coisa importante que aparece nesse versículo, diz que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. O Senhor recebe o adorador antes da adoração. Ele não se agradou só da oferta de Abel, ele se agradou de Abel. O culto a Deus é só uma expressão daquilo que somos fora do culto. Vai refletir aquilo que a gente já é. O Senhor deseja receber nossa vida primeiro, antes de receber o culto. Antes de receber o culto, a oferta, o sacrifício, Deus quer receber você. Deus quer você.
Deus quer a mim. Ele quer nós, em primeiro lugar. Como o salmista fala, como Davi falou, no Salmo 51, o sacrifício que agrada a Deus é o espírito e o coração quebrantado. Esse é o sacrifício. Essa é a oferta. É o coração, é o espírito quebrantado para Deus. Às vezes você pode chegar sem força aqui, se rastejando aqui. Perdeu todas as forças no caminho. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Aconteceu um problema na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças. Esperava receber um valor, recebeu a metade do que esperava, e agora não sabe mais como pagar as contas. Chegou aqui derrubado, destruído. Antes de sair de casa, brigou e não queria nem vir mais, porque brigaram antes de sair de casa. Chega aqui todo torto, arrebentado. Todo torto, arrebentado, quebrado, mancando, se arrastando. Mas venha se apresentar a Deus. Venha se dedicar a Deus. Venha fazer o que Abel fez. Entregou a si mesmo a Deus. Ele procura, Deus procura, o Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O que isso quer dizer? Não quer dizer que eu estou aqui falando em língua estranha. Quer dizer que eu estou, eu ando, eu sou um adorador. Aonde eu estou, eu sou um adorador. Eu adoro em espírito, dentro de mim e em verdade. Aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, o que as minhas mãos fazem, o que minha boca fala, aonde eu vou, em espírito e verdade. Verdadeiros adoradores. Deus não recebe o culto falso, o culto que é desprezado, o culto que é menosprezado. Não, Ele quer um culto inteiro para Ele, a começar pelo adorador. Amém? Versículos 6 e 7 vai dizer então que Caim ficou furioso. E Deus fala para ele: se você fizer o bem, não será aceito? Os homens olham para as circunstâncias, mas Deus olha para o coração. Na cena de um crime, os investigadores, os policiais, pessoas que estão ali analisando, as pessoas lá do sinistro da seguradora, estão olhando para as circunstâncias. O que levaram a acontecer aquele crime? O que levou, qual foi a circunstância? O que aconteceu para que essa pessoa cometesse esse crime, roubasse, tocasse fogo, matasse alguém? O que levou? Quais são as circunstâncias? Porém, não foram as circunstâncias que levaram as pessoas a cometer a ilicitude, mas o coração perverso e pecaminoso. O pecado é destruidor e devastador. O que leva uma pessoa a matar alguém não foi o que a outra disse para ela, não foi uma ofensa, não foi uma dívida. É o pecado que está nela. É a ira que está nela. É o desejo de vingança que está nela. É o desejo de justiça mal canalizado. É isso que faz ela cometer um crime, uma ilicitude. O que faz um homem trair a esposa não é a outra mulher ser linda, bela, maravilhosa. Não é isso, é o pecado que está nele. Feio, terrível e devastador. Pecado destrói famílias. Pecado destrói empresas. Pecado destrói negócios. Destrói cidades, destrói civilizações, destrói o mundo, destrói o ser humano. Alguns dizem que quando Deus fala para Abel, o pecado está à tua porta. O pecado está à tua porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você tem que dominar ele.
Alguns dizem que essa expressão quer dizer o pecado está às portas do sepulcro. Por quê? Porque ele está à espreita, desejando matar o pecador, levar ao sepulcro. Se o diabo é aquele que fica ao redor, procurando a quem pode devorar, o pecado bate a porta para entrar no coração do homem e destruir a vida. E aí eles andam junto, né? O leão e o pecado, destruindo a vida do homem. Assim como Caim. Caim passa a odiar Abel. Por quê? Abel fez alguma coisa de mal para ele? Não. Abel cometeu um crime? Não. Abel fez algo de ruim? Não. Ele fez o bem. Ele agradou a Deus. Você conhece a história da cobra e o vagalume? A cobra vê o vagalume piscando e vai atrás, né? E tenta pegar, e o vagalume vai, foge, e a cobra está ali, vai. E o vagalume para. Dona Cobra, deixa eu fazer uma pergunta. Eu faço parte do seu ciclo aí de alimento? Não. A senhora deseja me pegar para comer? Não. Então, por que só quer me pegar? Porque o teu brilho me incomoda. Isso que acontece com Abel. O brilho de Abel incomodava Caim. O brilho de algumas pessoas incomodam as outras. O seu brilho, que você é a luz do mundo, amém? Incomoda algumas pessoas. A luz incomoda. A luz atrapalha quem quer esconder. A luz atrapalha quem quer viver na escuridão. Quem quer viver na sujeira, porque a luz aparece. Você liga a luz, você vê que está sujo. Então a luz incomoda. Caim, ele representa o maligno. Abel representa Cristo. Caim representa o maligno. Odeia todos aqueles que agradam a Deus. Todos aqueles que agradam com espírito e verdade, que dão o seu culto verdadeiro, esse Satanás odeia. Sendo assim, usa circunstâncias e pessoas para afrontar o servo de Deus, para debochar, para injuriar, para menosprezar, para difamar, para perseguir, para prejudicar. Se você é um verdadeiro adorador, se prepare, você vai ter perseguidores. Você vai ter cobras querendo pegar você só por causa do brilho. Cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado. Ele está à porta, querendo te matar, querendo acabar com a tua vida. O pecado é destruidor e nos afasta de Deus. Versículo 10 vai dizer: disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Caim mata Abel e Deus vai atrás dele para saber o que está acontecendo. Mas o que nós vamos ver aqui é que não é necessário clamar por justiça. Deus está vendo. As cobras estão te perseguindo, Deus está vendo. As pessoas estão te acusando, Deus está vendo. Tem aí os Caim querendo matar, Deus está vendo. Ele vê todas as coisas. O sangue de Abel clama universalmente por justiça, pelas injustiças feitas até os dias de hoje, porque ele foi o primeiro injustiçado. Até hoje o sangue dele grita da terra por justiça, pelas injustiças que são feitas, por homens bons que são mortos, por crianças inocentes que são mortas, perseguidas.
abusadas. Até hoje o sangue de Abel clama. Até hoje ele grita por justiça, pelos injustiçados. Abel foi o primeiro justo que morreu no lugar do injusto. Que Caim era o desprezível, Caim era o malvado. A palavra vai dizer que ele tinha maldade no coração. Ele já tinha essa maldade. Aí Lucas vai dizer, Jesus dizendo: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Hebreus 4,13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nada foge do conhecimento de Deus. Nada foge dos olhos de Deus. Deus está vendo tudo que está acontecendo na terra, tudo que está se movendo. A hora que você dobra o joelho para orar, Deus está vendo você ali. Não importa as suas palavras, importa o seu gesto de adoração a Deus. Você quer buscar Deus, você quer falar com Deus, mas às vezes não tem palavras, não tem nada, às vezes nem lágrima sai. Mas Deus está recebendo a tua oração, porque Ele está vendo. Ele sabe do sofrimento, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe da angústia, Ele sabe da tristeza, Ele sabe porque que nem palavra sai, nem a lágrima escorre. Você sabe, e Deus também, porque nada fica encoberto aos olhos de Deus, nem a sua oração e nem a injustiça dos homens, nada. Enquanto o sangue de Abel clama por justiça, Hebreus vai dizer que o sangue de Cristo fala mais alto do que o de Abel, que o sangue de Cristo clama, chama por salvação. O culto de Abel chegou até Deus, a atitude de fé de Abel agradou a Deus. Entrega o melhor culto para Deus, agrade a Deus. E agora, voltando para Hebreus, para a gente finalizar, falando de Enoque, Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque tem poucos registros dele na Bíblia. Aqui em Hebreus, em Gênesis, em Judas. E vai dizer que ele é o sétimo depois de Adão. E vai dizer em Gênesis que ele andava com Deus. Ele andava com Deus e Deus o tomou para si. E ele não experimentou a morte, ele não morreu. Deus o arrebatou para ele. Quem vive pela fé anda com Deus. Gênesis então vai dizer que ele andou com Deus 365 anos. E para a idade da época é pouco, é um jovem. Porque uns lá morreu com 900, com 1.000, 300 anos é um guri. Enoque não só pensava em Deus. Enoque não só lia sobre Deus. Enoque não só cantava sobre Deus. Enoque não só falava
de Deus, ele andava com Deus. Uau, isso é tremendo. A gente canta, a gente ora, a gente fala, a gente lê, mas fala que ele andava. A palavra diz que dois podem andar juntos se não tiver em acordo. Não, então ele andava com Deus. Pensa você andar com Deus. Quem anda tem intimidade. Ninguém anda com quem não conhece. Ninguém anda com desconhecido. Ninguém anda com qualquer um. Vou fazer uma caminhada à noite, na madrugada, daqui até a igrejinha. De repente para alguém do meu lado, eu não conheço, vamos comigo. Não sei quem é. Ninguém vai fazer uma viagem junto com alguém no carro que nunca viu. Anda quem tem intimidade, quem conhece. Anda quem ama e agrada. Porque Hebreus vai dizer, uma das definições de ter andado, que ele tinha agradado a Deus. Para andar junto tem que agradar. Salmo 37, 23, 24 diz: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Quem agrada a Deus, o Senhor levanta. Porque o que nos define não é a queda, é o levantar. É quando levanta. O que nos define não é o pecado, é o arrependimento e o levantar de Deus. Esse salmo aqui me faz lembrar de Pedro andando sobre as águas. De repente Pedro, mas aquele que agrada a Deus na sua conduta, mesmo que caia, o Senhor pega pela mão. E Jesus traz Pedro de volta. Quem anda com Deus não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Salmo 23. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Quem anda com Deus, quem agrada a Deus, não precisa ter medo. Andando por um vale de morte, pode levantar de cabeça erguida, porque Deus está com ele. É preciso agradar a Deus. É preciso agradar o Senhor. Uma vez um homem de Deus, perto da sua morte, disse: eu quero ter a vida de Enoque, que eu possa agradar a Deus. Agradar a Deus. Para agradar a Deus, só consegue agradar a Deus o que diz no versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé agrada a Deus. Quando você tiver fé, você vai agradar a Deus. Se você tem fé, você está agradando a Deus. Se você entrega o seu culto agradável, você está agradando a Deus. Se você se entrega como um culto agradável, você está agradando a Deus. Que só faz isso quem tem fé. Que Deus possa despertar em nós, nessa noite, a fé desses homens. A fé de agradá-lo. Não só no culto, mas em nossa vida. Não só na igreja, mas lá fora. Não só aqui, cantando louvores,
mas lá fora, sendo um adorador. Lá na rua, no carro, no trabalho, nos afazeres domésticos, em casa. Que a gente possa agradar a Deus em todas as circunstâncias. Ser alguém que agrada a Deus. Porque caminha, porque anda com Deus. Anda com Deus. O Salmo 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. O que o salmista está dizendo, não é que ele quer dormir na igreja, no templo, o tempo todo. Que eu possa viver na presença do Senhor. Na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Que essa verdade possa entrar no nosso coração, irmãos. Possa entrar na sua vida, dentro da sua alma. Que a gente viva isso no nosso dia a dia, querendo viver com Deus, andar com Deus, poder viver na sua presença todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé. Quero convidar você a orar, a buscar por Deus, porque quando nós olhamos para esses homens de fé, quando olhamos para esses homens que não foram dignos, que o mundo não foi digno, quando olhamos para os homens da história, que a história moderna nos conta, homens que morreram, que estão morrendo pela fé, muitas vezes a gente pode olhar para nós e dizer: eu acho que eu não tenho fé. Será que seríamos capazes de dizer, alguém ameaçando, nega Jesus? Sabe o que a gente vai dizer? Não nego. Que muitas vezes a gente nega um troco errado que nos dão. Muitas vezes a gente nega com uma proposta ilícita no trabalho. Muitas vezes a gente nega por coisas simples da vida. Nós precisamos ter fé, porque viver pela fé é agradar a Deus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar a Deus.